Nossos corpos nos pertencem, gritavam no começo dos anos 70 as mulheres que defendiam o direito ao aborto, a liberdade sexual, o direito ao agenciamento de seus próprios corpos. Mas até que ponto podemos dizer que essa tarefa foi bem-sucedida? Até que ponto muitas delas não se encontram aprisionadas em seus próprios corpos, na justeza de suas próprias medidas, na busca permanente por um ideal que, como tal, não pode ser atingido. Nem de longe estamos negando o valor libertário do movimento feminista. O que nos propomos a refletir é o quanto a liberdade pode, às vezes, aprisionar. Com que corpo eu vou? É o livro do Ciência e Letras de hoje, um programa resultado da parceria entre o Canal Saúde e a editora Fiocruz. Conversam comigo, no estúdio do Canal Saúde, a autora do livro, Joana de Vilhena Novaes, pesquisadora, psicanalista e coordenadora do Núcleo de Doenças da Beleza da PUC, do Rio de Janeiro, e Mary Del Priori, historiadora, professora da Universidade Salgado de Oliveira, escritora e sócia honorária do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Sejam bem-vindas. Queria começar por uma questão que perpassa o livro, perpassa o seu estudo também. O próprio Núcleo de Doenças da Beleza já aponta nessa direção, que é essa associação imediata da gordura à feiura, né? E até uma palavra que você já trouxe numa outra conversa que a gente teve há um tempo atrás e que me pareceu tão com poder de síntese sobre isso, que é lipofobia, né? É isso, a gente está refém de um conceito de beleza associado à magreza e isso faz com que todos, e principalmente todas, como indica o seu livro, sejam aprisionados na busca desse corpo ideal? Não, acho que isso indica um nível de sofrimento, né, psíquico. Acho que essa questão, né, do horror à gordura como um sintoma social mesmo. Agora, tem diferenças, né, tem nuances aí. Eu acho que o livro é um estudo contrastivo e mostra, né, a forma, eu diria, né, um maior aprisionamento, digamos assim, né, dessas mulheres de classe média alta, né, talvez uma relação ali mais, não sei se sofrida, mas mais persecutória, né, um embate ali mais justo. Comparado com as mulheres das classes populares, quer dizer, que têm um ideal também de beleza, que correm atrás, têm no corpo um capital, mas que de alguma forma, pelo menos as que eu entrevistei, me pareciam ter uma relação mais liberta, né, de maior, um pouco mais lúdica, né, com esse corpo. Não tem, Mary? Eu acho interessantíssimo o estudo da Joana, de cujo trabalho eu sou grande entusiasta, ela sabe disso, porque nós podemos vê-lo também numa perspectiva histórica. Essa preocupação com a gordura é uma preocupação historicamente datada, quer dizer, ela começa na segunda metade do século XIX, eu diria, porque até então gordura era formosura, quer dizer, uma mulher magra era uma mulher doente, era alguém que sofria de tísica ou de tuberculose, tema, aliás, largamente explorado pelos próprios romancistas e literários do século XIX. Mas é interessante nós percebermos, por exemplo, que os viajantes do século XIX, quando eles passam pelo Brasil, eles começam a associar gordura à escravidão, ao fato da mulher brasileira não trabalhar, dela ter uma vida ociosa, dela se casar cedo, dela ter uma maternidade precoce. E é interessante como vai se construindo esse conceito de feiura já a partir do século XIX. Mas não vamos nos esquecer, e eu acho que o trabalho da Joana é tão mais importante quanto a gente consegue ver ele olhando para trás pelo retrovisor da história, que até pelo menos os anos 70 e 80, entre as prostitutas brasileiras, eu tive a oportunidade de estudar esse assunto no meu último livro, Histórias Íntimas, as mulheres consideradas bonitas são aquelas que enchiam uma cama, né? Então é interessante como essa feiura, de fato, tem um olhar social. Esse olhar é historicamente construído, mas eu tenho a impressão que no paladar, no gosto do homem brasileiro, as cheinhas continuam levando a melhor, haja visto aí as mulheres fruta. E você fala as mulheres fruta, né? Até no momento, em um momento do livro, ele contrapõe, né? A mulher melancia com a Gisele Bündchen, né? Como dois padrões. Essa adjetivação da mulher, né, associada à comida nas classes populares é muito citada, né? Quer dizer, pelas mulheres das comunidades, né? Dizendo que o gosto dos seus amantes, maridos, namorados, enfim, é pela mulher melancia, mulher churrasco, né? Aquela que é farta. Mas eu acho, complementando o que a Mary falou, eu acho que realmente o olhar
incide, acho que as representações ali de corpo são outras em relação à comida também, claro, e isso vai interferir diretamente no ideal estético, porque você ainda tem, acho que o Mary vai concordar comigo, quer dizer, uma associação ali intrínseca entre magreza excessiva e miséria. Então, era uma coisa que você percebia claramente, e aí, textual, quer dizer, as mulheres me falavam assim, doutora, se ficar magro demais, a vizinha começa a desconfiar, tá achando que ele está passando fome. Né? Isso ainda é muito como presente. Um símbolo do status social, né? E também, complexificando essa questão, falando da alimentação, 2 pontos. No seu prefácio você fala, né, da introdução de alguns alimentos que mudam a relação com o corpo. E um depoimento que o próprio livro traz, falando de alimentação, de uma mulher de uma classe menos favorecida economicamente, que o médico diz que ela precisa mudar a alimentação e comer coisas que seriam mais saudáveis, mas muito mais caras, que ela diz, isso não está disponível no meu dia a dia. Então, a alimentação, ela entra, claro, diretamente associada a esse nosso assunto, trazendo esses viés também Acho que traz, eu gosto muito essa vinheta especificamente que você está se referindo, em que ela faz, ela é absolutamente gaiata, né? E diz que quando chega num posto, né, de saúde e recebe uma dieta, enfim, quando vai, alguns, enfim, procurar algum médico, né, da rede pública, já vai, né, dizendo logo que está aceitando donativos, né, doações em casa. Ou seja, está me dizendo o seguinte, né, quer dizer, que esse saber, essa informação sobre o que é uma vida saudável, sobre uma alimentação saudável, né, quais são os alimentos que são calóricos, esse saber eu acho que é amplamente difundido. Nesse momento, o que eu estava fazendo? Estava querendo contrapor, né, eu trabalho muito com o autor Boltanski, no sentido de quê? Né? Que tem um estudo clássico ali, o corpo, a classe social, as classes sociais, e que me apresentava uma ideia, quer dizer, desse sujeito ali das classes populares mais humildes, esperando desse saber médico que corpo que ele deveria ter. E eu acho que essas mulheres me trazem muito isso, né? Essa ideia assim, olha, a gente sabe, né? Tem pelo menos um saber aí que é mínimo do que se deve ou não fazer para emagrecer, do que é mais saudável. Agora, tem um fator econômico, financeiro, fundamental que não pode ser esquecido. Eu acho que isso que ela brinca, né? Mas olha, eu sei que comer maçã da Mônica, ou queijo cottage, né, queijo branco, carnes magras, isso é muito mais saudável, né, e menos calórico. Agora, eu não posso arcar com essa despesa. Eu acho que fica parte do discurso que normalmente eu acho que é negligenciado. Não sei o que a Mary... Eu só acrescentaria, né, que obviamente nós temos essa parte racional, a presença da medicina dizendo o que deve e o que não deve, mas o que nós esquecemos é que nós somos, obviamente, habitantes de um país paupérrimo, extremamente miserável e, do ponto de vista da história, eu diria que é uma espécie de revanche inconsciente contra a fome. Quer dizer, as pessoas comem muito porque elas passaram fome durante muito tempo. E isso qualquer sociólogo pode observar entrando num supermercado e vendo o afã com que as mulheres, às vezes as mais despossuídas, investem o seu mísero salário comprando para os seus filhos tudo aquilo que é mais caro. Quer dizer, é uma espécie de revanche inconsciente contra a fome. Com relação à magreza, eu só queria lembrar também a historicidade da anorexia. Tem um trabalho interessantíssimo do médicos de São Paulo, está aqui o Cordaz, sobre a existência da anorexia já desde a Idade Média. Nos conventos de freira, a anorexia era, de certa maneira, extraordinariamente valorizada e, de certa forma, alimentada, se você me permite um jogo de palavras. E por quê? Porque quanto mais magra e mais frágil, né, mais perto de Deus, mais perto do fim, mais perto da morte. Quer dizer, aquele descarnamento, a falta de musculatura, a falta de gordura, era uma espécie de dizer não à vida, né? E é interessante como isso já pode ser observado em textos medievais. E que aponta também essa associação direta do corpo, especialmente do corpo feminino, ao pecado. Né? No momento também que você se desliga das coisas terrenas, e consequentemente dos prazeres, esse corpo vai se aproximando do divino. Né? Essa associação da mulher ao pecado, esse peso da religião que também passa por aqui, eu acho que ele também, de alguma maneira, conforma os corpos femininos, né? Até hoje. É o uso, né, que se quer dar
esse corpo, porque a gente precisa também ter um pouquinho de cuidado para não pensar um corpo brasileiro, né? Eu diria que essas ondas todas, essas vogas, essas modas, até aquelas que dizem respeito a uma corporalidade que é mais sadia, mais bombada, mais filé ou mais frango, essa onda vai chegando de forma muito diferente no interior do Brasil. Nas capitais existe essa preocupação, mas eu que vivo, por exemplo, em área rural, a gente sente que ainda uma parte substantiva das mulheres brasileiras, por falta de educação, por falta de autoestima, né? Essa questão de um corpo que é prisão, eu costumo usar a expressão de que a mulher brasileira tem um xador, tem um véu, e esse véu é justamente o espelho, essa coisa da mulher só conseguir se ver através do olhar do homem, eu diria que é um fenômeno extremamente urbano, é um fenômeno que atinge as classes médias e agora as classes C e D em ascensão nas grandes cidades, mas quando a gente vai para o interior, realmente as questões, digamos, corpóreas são aquelas que dizem respeito à morte, ao alimento básico, às doenças que continuam sendo muito grandes, as doenças sexualmente transmissíveis, né? As questões de fecundidade, é uma outra agenda completamente diferente. Não é o mesmo Brasil do qual estamos falando. Isso é importante, essa diversidade, né? A gente não tentar reduzir, né? E aí esse livro aponta nesse sentido, né? De tentar clarear essas diferenças, né? E aponta também nessa diferença que existe entre essa prisão deste corpo feminino, que de alguma forma pode perpassar elas todas, que o homem não tem, né? É esse olhar mais condescendente ao corpo masculino, que é um dos assuntos do próximo bloco. Não sai daí, a gente volta já. Com que corpo eu vou? É o livro do Ciência e Letras de hoje. Comigo, no estúdio do Canal Saúde, a autora do livro, Joana de Vilhena Novaes e Mary Del Priore. A gente terminou o bloco anterior resgatando agora um pouco o corpo do homem, né? Para fazer um paralelo desta prisão, desta pressão social, desta observação constante, dessa associação dos corpos a pecados ou não. Neste caso, o homem tem uma outra possibilidade de se relacionar com o corpo, ele não é tão cobrado? Tem, né? Porque eu acho que a construção identitária masculina é completamente diversa, né? E é claro, toda vez que eu falo isso, tem sempre alguém para ponderar e dizer assim, olha, mas está mudando, né? Claro, está mudando, você tem a sociedade de consumo aí do culto ao corpo, né? Vem cobrar, né? Enfim, que esse homem também consuma ali feroz e vorazmente esse corpo. Mas certamente você tem outras formas de realização, né? Pegando uma carona no que a Mary falou, né? Essa mulher que se vê, né, através do olhar masculino. Acho que, quer dizer, você é educado, né, uma menina é educada para ser, quer dizer, bela, bonita, prendada, quer dizer, você ainda tem esses valores, assim, né, muito fortemente instituídos, né, do que é ser uma boa mulher, uma mulher de sucesso e o que é um homem bem-sucedido. Quer dizer, inegavelmente você ainda tem essa ancoragem, essas insígnias femininas muito ancoradas em relação à própria imagem corporal, né? E isso sim é associado ao que é ser bela, a questão da beleza. E a própria sexualidade, que eu acho que está diretamente a isso. Né? Eu acho que a palavra é essa, sexualidade. Quer dizer, eu acho que enquanto o gênero feminino se constrói através dessa feminilidade que se quer objeto de desejo, o homem constrói também a sua forma física, associando essa forma física à virilidade. Eu lembro, por exemplo, o papel dos esportes no Brasil. Nós temos um livro muito interessante que chama-se História dos Esportes no Brasil, em que mostramos claramente que a influência dos esportes no final do século XIX e início do XX vai transformar o corpo do homem brasileiro. Se você pensar em Rui Barbosa, Joaquim Nabuco e outras figuras do século XIX, eram homens absolutamente frágeis, magrinhos, de ombros estreitos, óculos, né? E o esporte completamente intelectualizado. E o esporte, Gilberto Freire é o primeiro a sublinhar isso, e o esporte vai justamente introduzir no Brasil essa ideia de musculatura, de corpo nu, a ida para a praia, a ida para a bicicleta, para o tênis, para o futebol. Quer dizer, nós já temos aí uma primeira etapa. E eu lembro o impacto, Renato, enorme do cinema americano, sobretudo do cinema dos anos 40, com a figura inequívoca do John Weissmuller, o grande Tarzan, um
campeão olímpico de natação e que vai também sugerir ao homem brasileiro, junto com os faroestes do John Wayne, uma outra forma de virilidade que passa justamente por essa afirmação do corpo que tem que ser mostrado. É o momento dos grandes concursos de fisiculturismo, Mr. World, tenho certeza que quem conhece o Cruzeiro Manchete antiga lembra, o Mr. Mundo, com uma sunguinha horrorosa, o homem provolone, cheio de músculos, quer dizer, nós temos aí, né, o metrosexual é uma espécie de ponta do iceberg de uma história que os historiadores agora estão fazendo, nós estamos preparando inclusive uma história do homem no Brasil, já temos a história das mulheres, e vamos contar justamente como é que essa transformação do corpo masculino está, ela também referendada por uma noção de virilidade e de sexualidade ativa. E aí, em contraponto com isso, né, você trouxe Hollywood para cá, né? O livro também mostra como que não só Hollywood, mas também a própria Hollywood brasileira, que seriam as nossas novelas, né? Impõe um padrão também. E aí, a trazer uma palavra que eu acho que é importante para cá, excluem. Né? Eu acho que exclusão, quando a gente está falando dessa prisão, dessa necessidade de você seguir um padrão, excluem completamente as pessoas que não são desse padrão. Né? E aí uma outra coisa que o livro traz, que é uma contradição, né? A gente associa as pessoas gordas às pessoas simpáticas, às pessoas bem-humoradas, mas se você analisar, e o livro traz isso claramente, a sociedade tenta excluir, não vê, né? Socialmente validada, né? Então, quer dizer, você tem papéis sociais muito bem marcados, né? E aí, claro, quem se autorizar ou de alguma maneira não quiser, né, participar das regras do jogo, né, no caso uma pessoa que esteja acima do peso, né, e resolva que não vai fazer às vezes do simpático, do alegre, do brincalhão, perdão, de alguma maneira, alguma compensação, né, para algo que é visto como uma transgressão, né, porque realmente a questão da gordura é um problema de caráter. Isso que você moraliza, você começa, né? A associar mesmo uma coisa a outra. Né? Então, quer dizer, é por isso que eu iniciei aqui a minha fala com essa ideia, quer dizer, leva a uma exclusão, a um adoecimento psíquico. A gente sabe, acho que é um denominador comum, um consenso, né, nas ciências humanas, sociais, quer dizer, você precisa, para se constituir, quer dizer, além do olhar do outro, né, de um reconhecimento social. E se você é levado, né, a uma exclusão social, que seja uma invisibilidade, é óbvio que esse sujeito vai adoecer. E aí a gente vê as repercussões disso, né, claramente na clínica, eu sou coordenadora de uma clínica na PUC, né, onde você vê as pessoas adoecendo aos magotes ali, quer dizer... Não, e você tem também, quer dizer, além desse sofrimento que é medido individualmente, né, subjetivamente nos consultórios, você tem uma gama de estudos no âmbito da psicologia social, com, enfim, criança, né, idade escolar, universitário, enfim, onde você claramente percebe que as pessoas não gostam, ou que simplesmente demonstram, né, um enorme preconceito em se relacionar, né, com pessoas, enfim, com jovens que estejam acima do peso, e aí uma série de denotativos, assim, né, morais depreciativos que são associados. Então, enfim, é uma exclusão muito pesada, né, e que leva a um estigma muito grande. Eu vou trazer, né? duas falas assim, de pessoas que você entrevistou, só para ilustrar coisas que o livro traz de interessantes. Malho para mim, para me sentir bem. Quando como, não malho e fico em casa sem gastar, me sinto culpada. Que essa culpa é a palavra de ordem. Betina, 22 anos, estudante universitária de psicologia. E uma outra de Carla, 27 anos, cantora de ópera. Atualmente, o pior de ser gordo é não ter opções de lingerie. Mulher gorda não pode se vestir de forma sensual, pois não é vista como gostosa, e sim grotesca, ridícula, risível e passível de ser alvo de piadas e não de desejo. A gente não vê a questão da sexualidade, né, que comparece, mas olha, eu vou fazer um parêntese aqui, né? Isso é muito marcado nesta mulher, essas duas vinhetas que você citou são de mulheres de classe média alta. Quando você caminha, né, vai passear, e no caso das mulheres, né, despossuídas, que a Mary comentou, quer dizer, esta não é uma realidade. Talvez seja a diferença mais marcante do livro, né, do discurso, né, trabalho com análise de discurso, quer dizer, o uso que é feito desse corpo, e é por isso, talvez, eu tenha atribuído uma relação mais liberta de maior prazer, né, sem querer, enfim, diminuir, assim, toda a complexidade, enfim, desse discurso, mas, quer dizer, essas mulheres de classe média me relataram isso. Quer dizer, eu não sou, não só não me sinto autorizada, mas o olhar social que incide sobre mim não autoriza o meu corpo a exercer essa sexualidade, e é isso, é esse olhar de escárnio, né, que, como bem lembrou a Amélia, que em outros momentos históricos, né, não era esse,
Esse olhar é que é muito cruel e que diz, olha, você está fora, você é pária, você está fora do jogo. E a gente vem se aproximando do final do programa. É possível a gente se libertar dessas questões, essa prisão que a gente coloca, né? Tendo esse olhar mutável da história? É possível a gente individualmente buscar uma solução para não se sentir tão culpado, para não se sentir tão escravo, para não se sentir tão prisioneiro? Olha, eu acho que a mulher brasileira ela está em dívida com o coletivo. Durante os anos 80, as mulheres tiveram agendas bem interessantes nesse país, agendas libertárias, agendas democratizantes, que hoje estão completamente varridas para baixo do tapete. Eu invoco rapidamente o exemplo dessa ministra que ultimamente resolveu proibir o anúncio da Gisele Bündchen, né? E que foi caricaturizada, porque, como disse, Joana não está dentro das medidas, não é uma mulher bonita, se fosse bonita poderia falar da modelo, quando no mundo inteiro uma mulher que se exiba nos anúncios que nós temos aqui no Brasil seria absolutamente proibido. Quer dizer, nós não estamos organizadas, não estamos articuladas e temos muito prazer em continuarmos nos vendo através do olhar dos homens. Quer dizer, ainda não nos vemos, e quem diz isso com muita inteligência é a Miriam Goldenberg, que é uma grande socióloga, né? Não estamos caminhando com as próprias pernas, sempre estamos dependendo dos outros. E é interessante como o fato de vivermos numa sociedade de imagem acaba também dando consistência a essa obsessão pela imagem. Porque se a gente pegar, por exemplo, os romances de uma época em que o Brasil não tinha televisão, o que valia era a beleza interior, que é uma coisa que foi absolutamente varrida, né? Hoje ninguém quer saber se o outro é bom, é correto, é honesto, quer saber se está dentro do peso, o que é absolutamente lamentável, muito empobrecedor e fala justamente dessa batalha que, a meu ver, está bastante vencida para o nosso lado. Eu acho que, bom, do lugar que eu posso falar como psicanalista, né, se eu achar, né, que não tem solução, aí realmente vou, né, vender coco na praia. Então, fechar o consultório, fechar. Né, acho sim, acho que no âmbito individual, acho que o sujeito trava N lutas e acho que o papel do analista é esse, né, descobrir ali qual é o, quer dizer, não digo, né, qual é a solução, mas o Jurandir Freire Costa, que é um psicanalista, né, que eu gosto muito, enfim, tem uma frase que eu acho ótima para definir, né, esses embates e a solução de uma análise que diz o seguinte, olha, não é você fazer com que um determinado problema desapareça do universo do sujeito, né, mas sim fazer com que era Sol virar planeta. Né? Então, acho sim que comparece, né, e acho que na agenda, né, de um sujeito contemporâneo, médio, urbano, eu acho que um analista não pode estar desconectado. Tem que saber qual é a cultura, qual é o caldo que produz esse sujeito, mas né, que isso possa surgir, quer dizer, aparecer, ser redimensionado, né, para que esse sofrimento não seja tão agudo. Deixa de ser Sol vira planeta, a gente deixa de ser escravo, deixa de ser prisioneiro. Né? Não fica tão engessado. Mary trouxe, já falou nele aqui hoje, e trouxe Gilberto Freire, Sobrados e Mucambos para a gente. A gente conhece mais o Casagrande Senzala, mas quem se aprofunda chega aos Sobrados e Mucambos. E toda a discussão sobre corporalidade, sexualidade, gênero já está aí desde os anos 40, né? O cara era incrível. Realmente. A Bíblia. É uma referência, né, que a gente precisa voltar e voltar. Né? E aí, Joana trouxe Manuel de Barros, Poesia Completa, esse poeta incrível do simples e do complexo ao mesmo tempo, né? Por que ele te encanta? Apaixona. Bom, poderia te dar duas respostas, né? Me encanta porque é um gênero literário que eu gosto muito, eu sou absolutamente apaixonada por poesia. E me encanta como psicanalista. Né? É a nossa matéria-prima, né? Metáforas, metonímias, né? O jogo de palavras, as diversas inflexões, enfim. Então, para terminar, eu queria perguntar para vocês, como mulheres, né? Como mulheres, se vocês trazem essas questões todas para vocês e como é que vocês conseguem lidar com elas no dia a dia? Eu hoje tenho uma preocupação grande com as mulheres do Brasil. Quer dizer, eu acho que nós temos aí uma presidenta, né? Nós temos uma série de mulheres na política. Eu diria que esse empoderamento, longe de trazer novidades, só tem confirmado uma conquista das mulheres brasileiras, que é aquela de poder roubar igual aos homens. Né? Isso a gente tem visto aí os escândalos se acumularem. Então eu tenho uma preocupação com o coletivo. Volto a dizer, eu moro em área rural, estou cercada de gente muito desfavorecida. Então você fica imediatamente conectado, né, com a tentativa de querer fazer, como disse a Joana há pouco, diluir esse sofrimento, melhorar a vida dessas pessoas. Mas ser mulher é muito bom, ser mulher brasileira é melhor ainda. É muito bom e muito difícil?
Eu me lembrei agora daquela frase ótima, daquele verso ótimo do Caetano, né? Cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Eu gosto muito, estou muito satisfeita, mas acho, quer dizer, sobretudo, né? Pegando de carona todo esse contexto, né? Essa realidade brasileira que a Mary descreveu lindamente, tanto que é ser mulher num país como o Brasil, acho que não é pouca coisa, acho que é duro, mas é uma dureza deliciosa, né? A gente mata um leão por dia, eu sou uma privilegiada, claro que eu estou fazendo uma certa graça aqui, agora como coordenadora de uma clínica onde, né, eu atendo sujeitos com sintomas, né? Quer dizer, que é fundamentalmente, né, uma queixa, uma dor feminina, né, a gente assiste ali de perto e com muita, às vezes, muita sofreguidão. É isso aí, brigadíssimo pela presença de vocês aqui conosco hoje. O programa Ciência e Letras da Fundação Oswaldo Cruz é resultado de uma parceria entre o Canal Saúde e a editora Fiocruz. Se você quiser entrar em contato, mandar sua crítica ou sugestão de leitura, nosso telefone é 0800 701 8122. A gente se vê no próximo programa. Até lá! Para entrar em contato com a editora Fiocruz, acesse www.fiocruz.br/editora ou ligue para 21 3882 9007.